Olá, graça e paz. Dentro daquilo que nós já nos propomos a pensar, a refletir sobre a questão da teologia e do pensamento puritano desses irmãos que viveram ali nos séculos 16 e 17, nós falamos um pouco sobre a questão da sua teologia prática, sua doutrina, suas doutrinas para a vida, refletimos acerca das suas maneiras de pensar, da sua maneira de agir como cristãos daqueles séculos que chamavam-se facetas, né? Nós olhamos um pouco disso nos outros vídeos. Se você ainda não tiver visto esses vídeos, eu gostaria de te convidar também nessa hora a parar, tirar um tempo, refletir um pouco junto com aquilo que nós preparamos com carinho, entendendo que isso é algo que pode acrescentar, né, a sua vida, pode te ajudar também no crescimento, na maturidade cristã também. São desafios, né? Não quer dizer que tudo que eles fizeram, tudo que esses crentes puritanos, esses irmãos puritanos fizeram foram de forma perfeita, mas eles tinham objetivos, metas a serem alcançadas e uma maneira muito peculiar de ver e viver a vida cristã que serve para nós até hoje de incentivo, de esperança, de fortalecimento da fé. Eu acredito que pode somar muito e nós temos analisado essa teologia, né, puritana, esse livro que nós apresentamos já desde o início, a riqueza, né, de detalhes que esses estudiosos colocaram nesse material para nós. Temos certeza que isso pode ser realmente bênção para a nossa igreja, para a igreja do tempo presente. E nós, como refletimos sobre a questão da teologia prática, da vida cristã em si, desses irmãos puritanos, agora eu gostaria de pensar com você também, olhando para essa teologia, para a maneira de ver também, acerca de um assunto que é bem polêmico, um assunto que, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo, tem chamado bastante atenção, tem se levantado várias vozes, alguns debates em relação a esse tema, que é o tema da escatologia, né? A escatologia é uma parte da teologia, né? A parte doutrinária, que fala sobre os últimos acontecimentos, os acontecimentos dos finais dos tempos. Então, dentro da teologia, quando nós fazemos um curso de teologia, principalmente um bacharel em teologia, é um ramo da teologia que se dedica a esse assunto, a escatologia. Nós não vamos adentrar em todos os aspectos, até porque cada doutrina, né, cada denominação tem uma escatologia própria, algumas misturam alguns pontos com relação ao milênio, com relação ao arrebatamento, aos sinais dos tempos, e nós temos vivido também um pouco desse tempo. A Igreja Católica também tem uma maneira peculiar de olhar para essa questão do final dos tempos também. Então, importante que você reconheça, né, até mesmo se você faz parte de um grupo cristão, onde você tem caminhado na fé, aí buscar entender como a sua igreja vê a questão escatológica, como a igreja vê a questão do arrebatamento, do final dos tempos, da questão do milênio. Talvez você já tenha estudado isso na escola dominical em algum ponto, e nesse momento nós vamos nos atentar aqui para o pensamento puritano em relação à escatologia, que também é algo bem peculiar e algo que pode acrescentar bastante também no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Nós estamos passando por esse período agora, principalmente dessa pandemia, e muitas pessoas têm se perguntado, têm trazido dúvidas para nós em relação a isso. Estamos realmente, de fato, diante dos finais dos tempos? São os últimos acontecimentos? Estamos vivendo o milênio já chegou. Essa praga, essa peste, essa enfermidade, esse vírus que tem acometido algumas vidas, tem trazido também, revelado o coração humano do homem com a sua podridão, sua corrupção, nos seus níveis mais aumentados, né, nas lentes mais aumentadas que nós temos visto nesse tempo, pessoas tirando proveito dessas situações, mentindo, inventando vários fatos em relação a tudo isso que nós estamos vivendo e a situação em si. Tudo isso tem se apresentado para nós,
muitas igrejas retornando agora, mais de 4 meses fechadas, algumas ainda não abriram, muitos crentes amedrontados, intimidados, alguns até mesmo já estavam vivenciando uma vida cristã bem afastada, e esse momento tem sido um momento em que a fé tem esfriado ainda mais, desses cristãos que já estavam distantes de suas igrejas, caminhando a passos largos, né, para uma vida sem Deus, e com esse período, com essa parada agora, né, dessa chamada pandemia, infelizmente isso agravou bastante a vida de muitos cristãos. Então nós entendemos que, como estamos avaliando a vida cristã, avaliando essa teologia puritana, nós temos algo a aprender também desses irmãos, algo a ser tratado aqui. E aí eu gostaria de pedir também a sua ajuda para tornar esse assunto também relevante, que pudesse também compartilhar aí mesmo no canal, né, que você está vendo aí na página do YouTube, você possa aí apertar aí esse joinha que tem aí, essa mãozinha aí para cima aí, dar um like, deixar o seu like aí, que isso também ajuda a tornar essa página de alguma maneira relevante, né? Compartilhar também para os irmãos da igreja, os amigos, né, que talvez tenham dúvida também, para você também que possa se utilizar desse vídeo, desses outros vídeos também que nós gravamos, né, para edificação própria. Alguns assuntos que nós estamos tratando aqui são assuntos que talvez você só viria numa sala de um seminário teológico, talvez nem mesmo numa escola dominical você ouviria tratar de assuntos como esse, em mensagens ou estudos bíblicos. E esse conteúdo é um conteúdo que Deus tem colocado no nosso coração para dar de graça, assim como Deus tem dado de graça a nós, né? Não temos cobrado nada por isso, né? Não tem nenhuma intenção, não precisamos disso nesse momento, graças a Deus. A ideia principal, nosso foco é compartilhar aquilo que Deus tem entregado a nós, né, de graça para os irmãos, né, para poder ser realmente ferramentas úteis aí no crescimento espiritual de cada um dos irmãos. Então, coloca aí, né, marca aí no sininho também para que você receba outras notificações, se inscreve no canal, né, que você vai estar recebendo na sequência os outros vídeos que nós vamos postando, automaticamente você já vai receber notificação de que mais um vídeo foi colocado nessa série de que nós estamos falando em relação à escatologia, ao final dos tempos, aquilo que a gente acaba focando como o apocalipse, né, o final dos dias, o fim dos dias aí, como muitos costumam dizer. Até mesmo aqueles que não têm um conhecimento cristão acabam também fazendo menções, acabam fazendo asseverando alguns pontos que não têm fundamento. Então é importante que a gente olhe para tudo isso, né? Independente de entrarmos em detalhes escatológicos ou não, mas focarmos aqui naquilo que esses irmãos puritanos têm a nos ensinar com relação à fé deles, a perspectiva escatológica que esses irmãos tinham e como isso pode contribuir também para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para o nosso olhar, até mesmo quando nós tivermos um tempo para estudar teologia, fazermos algumas comparações, né, trazermos alguns pontos para nós também, para que isso venha a amadurecer também a nossa fé. Então, gostaria de mais uma vez pedir a sua ajuda, né, encarecidamente aí, para que você possa estar ajudando a compartilhar esses conteúdos, né, edificando a igreja do Senhor, né, edificando a vida de outros irmãos também. Então, nós olhamos aqui para a questão escatológica, e uma das coisas que vem dentro da mentalidade puritana desses irmãos aqui com relação à escatologia é um pensamento que era igual para eles, que era com relação à cidade situada sobre o monte, né? Era o olhar puritano para a questão escatológica, para o futuro vindouro, era essa ideia de uma cidade que estava situada sobre o monte, uma ideia desses irmãos puritanos também que nós podemos dizer que era uma ideia otimista que eles tinham, principalmente os cristãos puritanos que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, América do Norte. Então, com relação ao pensamento do fim dos tempos, eles olhavam
para essa saída deles da Inglaterra, da Europa, né, para os Estados Unidos, América do Norte, como a vinda deles para uma cidade situada sobre um monte. Então, um dos puritanos dessa época, John Winthrop, ele mencionou o seguinte: pois precisamos considerar que seremos como uma cidade situada sobre um monte. Os olhos de todos estão voltados para nós. Nessa perspectiva dessa saída deles da Inglaterra para os Estados Unidos, então já criou neles essa sensação, essa expectativa profunda de que algo seria feito da parte de Deus em relação a esses últimos tempos que eles pensavam já estar vivendo naquela época. Então, apesar dessa inquietação, havia uma inquietação grande no século XVII, e se você tiver curiosidade, talvez você já tenha estudado na sua escola, na faculdade, que o século XVII é um século de muitas mudanças, muitas revoluções na história da humanidade como um todo, inclusive com pragas, com pestes, né, que aconteceram naquele período ali, que matou muita gente também, revoluções acontecendo, mudanças de pensamento tanto filosófico quanto teológico, né, a igreja sendo modificada, né, a igreja trazendo agora uma outra expectativa, saindo de dentro da Igreja Católica, já vindo com aquela questão da reforma protestante também como pano de fundo. Então, o século XVII é reconhecidamente um século de mudança, um século de transformações em que esses irmãos estavam vivendo, e aí é necessário que nós possamos entender o contexto em que tudo estava acontecendo. Nós vamos falar um pouco disso um pouco mais para frente também, mas é importante ver. Os puritanos ingleses estavam sustentando uma escatologia otimista, uma ideia confiante sobre o final dos tempos. As tribulações, as perseguições que aconteciam na época em que eles estavam vivendo não os levaram ao desespero. Esse ponto é muito importante, né? A perspectiva que esses irmãos estavam tendo aqui de tudo que estava acontecendo, tanto pestes, tanto doenças, como mortes, guerras, né? Revoluções, né? Rompimentos com a igreja, nada disso estava trazendo para eles medo, pavor, pânico. Pelo contrário, estava trazendo um otimismo de que eles estavam vivenciando já esses últimos tempos. Então, mas lhe deram constante esperança, né? Trazia para eles uma esperança muito grande de que dias melhores para essa igreja reformada agora, essa igreja que estava renascendo, né? Literalmente renascendo uma nova igreja. Essa é a perspectiva dos irmãos puritanos também, estavam inseridos num novo contexto onde a igreja agora podia caminhar, né, sem as amarras ali daquilo que foi a igreja romana. Então esse otimismo foi mais evidente nas imensas levas de imigrantes puritanos para o Novo Mundo. Então, naquele período todo ali, houve a oportunidade, né, de migrarem ali da Europa para a América do Norte. Então isso trouxe uma expectativa muito grande para esses irmãos. Ao ver a Nova Inglaterra, né, como ficou conhecida, como era chamada ali então a América do Norte naquela época, era tratada como uma nova Inglaterra. Pela primeira vez, em um breve poema, Thomas Tillman exaltou a esperança dessa mudança para uma nova terra. E Deus encoraja os imigrantes dizendo o seguinte: possuí este país, libertai-vos de todos os aborrecimentos, aqui estarei convosco, aqui desfrutareis em sua pureza meus sábados, os sacramentos, o meu ministério e as minhas diretrizes. Os puritanos, então, acreditavam que a reforma havia sido uma questão eclesiástica totalmente e que tinham implicações de grande alcance também para a esfera civil, né, segundo Packer afirma para a gente também aqui. Então, a transformação em que esses irmãos estavam vivendo, essa expectativa agora de serem movidos ali, né, para essa nova Inglaterra, novas possibilidades, novas oportunidades que estavam surgindo para esses irmãos, estava trazendo para eles esse pensamento, essa visão de final dos tempos, bem otimista. Eles afirmavam então que herdaram essa visão medieval de uma sociedade cristã.
a sua visão da realidade não era uma visão fragmentada, que cada coisa estava separada, principalmente da vida cristã, como até hoje, no tempo moderno, né, pós-moderno em que nós vivemos, a gente costuma acaba fazendo essa divisão dentro do pensamento cristão, né? Então eles não precisavam defender a ideia de que a preocupação cristã não deve se limitar à ordem eclesiástica ou ao bem-estar de indivíduos, mas precisa englobar todos eles juntos, né? A política, a economia, a cultura das nações e também o pensamento religioso. Isso precisa estar junto, esse pensamento não pode ser separado, né? Até hoje nós temos ainda alguns cristãos que relutam em pensar que o crente tem que se envolver com política, tem que se envolver com as questões socioeconômicas, tem que se importar com essas coisas e participar de fato da vida da nação. Então eles trouxeram isso nas suas raízes, essa preocupação de que o crente ele precisa estar envolvido em todas essas transformações da sociedade, sim. Então sua firme esperança era de que a Nova Inglaterra, né, ou seja, ali o que nós chamamos hoje de Estados Unidos da América, né, poderia ser então o que a Inglaterra não havia sido para eles, um lugar então para se desenvolver como sociedade e que fosse uma sociedade dentro da ideia deles, da perspectiva deles, uma sociedade peculiarmente cristã. E a gente sabe que o início dos Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, o cristianismo tem ali uma, uma importância muito grande até hoje, né? Mesmo a gente sabendo que eles passaram por muitas mudanças, muitas coisas mudaram, principalmente em relação ao secularismo, mas na raiz dos Estados Unidos da América ali, América do Norte, nós sabemos que existe um cunho cristão muito forte ainda na sociedade. E eles chamavam então essa perspectiva de uma cidade, né, situada sobre um monte. Era a forma que eles olhavam para essa nova perspectiva de estarem ali nessa nova Inglaterra que eles cunharam chamar dessa forma. Então examinemos daqui para frente, né, os outros vídeos que nós vamos gravar, nós vamos pensar acerca de alguns fundamentos, né, desse pensamento otimista puritano desse novo mundo. Então, fundamentando eles numa visão da história e das escrituras e mostrando também como ele afetava o dia a dia dos puritanos na América do Norte. Então, daqui para frente, os próximos vídeos nós vamos tratar desses aspectos, né, os desafios que essa agora chamada escatologia puritana, né, tem para nós e como ela também pode, de alguma maneira, acrescentar, nos ajudar a ter um olhar sobre a questão do tempo em que vivemos, de tudo que nós passamos, da maneira como nós nos envolvemos como cristãos com a vida da sociedade, com esse tempo presente, né, em meio à pandemia, com rumores aí, com tanta corrupção, né, com a humanidade em plena transformação, pensamentos totalmente contrários ao pensamento cristão. E nós vamos olhar também como esses irmãos puritanos chegaram ali nessa nova Inglaterra, a expectativa que tinham de agora verem talvez uma sociedade restaurada, né? Já com aquele pensamento de que já estariam vivendo os últimos tempos e que teriam todos esses problemas sendo eliminados por uma vida cristã que estivesse ali abraçando, né, abarcando todos esses pensamentos da economia, a política, né, os estudos, e nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Deus abençoe você. Não esqueça, né, de dar o like aí no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, porque daqui para frente nós vamos começar a pensar um pouco mais dentro desse pensamento puritano com relação ao final dos tempos. E aí? Estamos já também vivendo os finais dos tempos? São os últimos dias? Já são sinais suficientes para pensarmos em relação a esses últimos dias? O que você acha? Então, coloca aí seu comentário, seu pensamento também em relação a isso e as suas dúvidas, que aí nos próximos vídeos nós
tentaremos já tratar também de alguns aspectos, trazer algumas elucidações, alguns pontos de vista também escatológicos que podem trazer para você uma melhor visão sobre aquilo que nós estamos falando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.